Olá, eu sou a doutora Miriam Isidoro, estou aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. O nosso convidado de hoje é o doutor Alessandro Flauzino, fisioterapeuta, e nosso tema é a queda do idoso. Muito obrigada pela sua presença, doutor Alessandro. Doutor, qual que é a sua formação além da físio? Eu comecei com a fisioterapia, né? E isso desde 2004, nós começamos a fisioterapia e dei a continuidade na formação de fisioterapia intensiva. Tá. Fisioterapia intensiva UTI, fiz especialização em terapia intensiva, depois o mestrado em terapia intensiva. Olha que legal. Fiquei algum tempo aí no hospital, né? Uns 6 anos. Aí após isso eu fui para a área de terapia domiciliar. Então, E essa área de terapia domiciliar é a parte do idoso mesmo, geriatria, a gente chama? fisioterapia do idoso, é. Aí fiz um aprimoramento em geriatria para idosos, né? A atuação da fisioterapia. Que legal. A gente fala de alterações fisiológicas no envelhecimento, né? A gente tem bastante alterações. Diminuição de força, flexibilidade. Isso contribui muito para a queda? Contribui bastante. A diminuição de força é um dos fatores principais, né? Mas o fator principal mesmo, que é o vilão que eu chamo, é o equilíbrio, né? Então eles vão perdendo o equilíbrio por conta dessa mobilidade, que vai, com o tempo, eles vão ficando muito tempo sentado, acamado, os idosos vão se adaptando. Eu sempre falo assim que a confiança que o idoso vai perdendo, né, que não quer caminhar, o medo de caminhar, eles tornam esse tempo de mobilidade mais longa, mais tempo sentado, mais tempo deitado. Aí tem essa fisiologia deles vão mexendo bastante. Doutor, é verdade que a osteoartrite aumenta o risco da queda? É um dos fatores, Um dos fatores. Importantíssimo mesmo. E o que é a osteoartrite, doutor? Na área de artrose, é uma inflamação que tem no osso. Então, essa inflamação, geralmente eles vão acima dos 65 anos, os ossos vão ficando mais porosos, né? Em alguns casos, através de exame, a gente consegue ver essa densitometria óssea do paciente, um osso mais poroso, uma fase mais de osteoporose. Então, essa infecção, né, uma inflamação, desculpa, não infecção, uma inflamação nos ossos faz também que gera dor, eles vão ficar mais imóvel e quando vai precisar se locomover, eles acabam tendo essas quedas. E o frio? O frio, ele prejudica mais o idoso ou todos nós? Todos nós, né? Nós contraímos muito mais o músculo no frio, então o idoso fica sempre muito mais agasalhado, Ele sente mais frio? Sente mais frio. A pele fica mais sensível do idoso, então isso acaba afetando a musculatura. Então a musculatura deles vão se contraindo mais e a hora que vai precisar se locomover, vem as quedas, né? Então, muitos idosos, principalmente na parte de idosos que ficam mais sentados em poltronas, eles têm essa tendência com o frio de ter mais quedas. A parte de audição, isso também afeta na queda? Sim, fator bem importante. A audição, o idoso vai diminuindo, tem alguns casos, né, que vão diminuindo bem essa audição, né? Por isso que hoje a gente observa que o trabalho com aparelhos auditivos são bem maiores. Então, dependendo do local que eles estão, né, tem essas vertigens, né, uma tontura, que faz parte do sistema quadro vestibular, né, que é o quadro dele. Então, eles têm, sim, queda e a audição geralmente faz com que o idoso tenha essas quedas. Doutor, essa parte do sistema nervoso central, né, que a gente deu uma comentada aqui, ele afeta através também do vestibular, da audição, né, da visão, e algum medicamento pode atrapalhar nisso? Existem vários medicamentos que são receituários de médicos, né, que podem atrapalhar, sim.
Tem alguns medicamentos que dificultam bastante a parte, ajudam, A né? gente fala Ter mais a essa parte motora. tontura, a parte motora. E pensando nessa parte da visão, é um fator bem importante, né? No sistema, aí esse sistema da visão, o idoso ele tem que ter esse controle, porque senão ele vai bater dentro da casa, por exemplo. Ele pode bater no móvel e ter essas quedas. Então a gente consegue ter um pouquinho mais de propensão à queda aí. propensão à queda. Isso causa na mente do idoso, você que atende, né, tá sempre com eles, um pouco de ansiedade, um pouco de tristeza, porque assim, eles têm uma vida corrida, né, e aí daqui a um tempo eles não conseguem fazer alguma atividade, isso atrapalha? Essa evolução do idoso atrapalha muito. A maioria não querem aceitar que chegou a idade, né? Então tem que, com as patologias, com essas doenças que vêm acometendo a vida do idoso, eles têm que parar um pouquinho. Então acaba atrapalhando muito. E essa ansiedade eles têm bastante. A maioria dos idosos Eles são bem ansiosos. são bem ansiosos, né? Principalmente donas de casa, que é acostumada a fazer seus afazeres de casa, seus deveres. Sim. E hoje tem que parar para sossegar um pouquinho, ficar sentada, fazer esse repouso. Elas ficam muito ansiosas. Aí entra essa parte da ansiedade, depressão, essas patologias secundárias que o idoso vai adquirindo conforme o dia. Quando você vai fazer uma avaliação, você vê tudo isso, tanto a visão, a parte vestibular. Sim, na avaliação da fisioterapia domiciliar é muito importante. Tem que ver o idoso como um todo, né? Ele, até mesmo a sua residência. Como que nós vamos adaptar essa residência, essa parte de vestibular é muito importante, porque o idoso ele tem que ter esse controle da sua casa, que vai perdendo aos poucos, infelizmente. Alguns não gostam dessa palavra, que vai perdendo o comando da sua residência, mas eles hoje tem que ter um cuidado maior com eles. Então, isso tem uma tendência grande em ter quedas, porque eles querem dar essa continuidade. Eles querem subir no armário para limpar o armário, né? Um dos fatores muito grande. Eles gostam de ter essas atividades, essas coisas que não podem mais, né? Prateleiras altas, limpar embaixo das camas. Isso, Muitos idosos vão fazer esse simples abaixar para limpar embaixo da cama ou pegar um objeto, não consegue levantar mais, né? As quedas começam aí, até mesmo em pequenas alturas, não precisa ser do próprio corpo, né? Eu estava lendo alguns artigos falando que a maioria das quedas do idoso, ela acontece a fratura do fêmur, né? Principal, é um dos fatores maiores. Porque é um osso aí maior? Entra naquela pergunta que você fez da osteoartrose lá. Da artrose, da osteoporose. É mais fraco? Muitas vezes o idoso quebra antes da queda. Tá. Como o seu osso está bem frágil, está mais poroso, a fratura acontece antes, aí ele tem a queda. Sim. Né? Ou mesmo num simples sentar no vaso sanitário, né? Essa postura com aquele osso poroso, aquele osso mais com artrose, mais caloso, ele pode estar tendo essa fratura. Tá. E o fêmur é um deles, né? O fêmur é um deles. É um grande índice de hospitalização hoje. E a gente consegue ter um retorno assim, numa fisioterapia, um retorno bacana? Sim, nós fazemos a reabilitação, é muito importante, uma reabilitação pré, né? Mas a grande maioria não dá, porque já tem a fratura, precisa fazer esse procedimento cirúrgico, né? Com a restauração, aí, a adaptação de uma prótese, né? Que os médicos colocam. Então, isso depois a fisioterapia entra com essa
fortalecimento, esse ganho de amplitude, retomar todas as atividades dele. Caminhar, sentar, levantar ou deitar. E é uma resistência muito grande dos idosos isso. Muitos têm o medo, né? Principalmente o fator de medo que... Ou se já caiu, né? Se já caiu, o medo de cair. Agora com uma prótese ainda. Como que... Se o osso não aguentou, como que vai ser? A primeira pergunta que eles fazem. Como vai ser com a prótese? Mas tem a reabilitação da fisioterapia, sim. Né? Adaptando o seu ambiente e evoluindo para uma melhora. Seus pacientes, você tem um resultado bacana? Graças a Deus nós temos um resultado bacana com eles, uma evolução muito boa. Eles falam, hoje eu consegui fazer isso, andar, hoje eu não caí. A gente vai colocando objetivo para eles, tem algumas lições de casa, né? Lição de casa. Tem que ter uma lição de casa para o idoso, aí muitos são desafiadores. Sim. Outros são mais sossegados, não querem fazer, né? Ainda mais quando tá frio, né? Quando tá frio, principalmente, prefiro ficar na cama no quentinho do que... Mas assim nós temos uma evolução muito boa, graças a Deus, na fisioterapia, meus pacientes, né? São ótimos. Doutor, a gente tem umas fotos aqui, vamos dar uma olhadinha na primeira foto. A gente fala do o mau uso de um andador ou de uma bengala, né? Sim, essa foto é uma senhora, né, de 92 anos. Olha. Ai, que excelente. Um andador adaptado, né, que tem uma regulagem. Você percebe que ela está bem inclinada. Sim. Né? Isso foi proposital na fisioterapia, para ela ganhar essa confiança de voltar a andar. Ela acabou de sair de um processo respiratório, processo de pneumonia, com uso de oxigênio, né, com catéter de oxigênio. Então estava retomando essa atividade de vida que é o caminhar. Então... É normal todos nós ir para frente? Eu falo assim, parece que eu tô caindo. Tá caindo para frente. Não é para ser normal, né? Mas a fisiologia do nosso corpo vai mudando conforme o tempo, né? Principalmente nas últimas vértebras da cervical, as primeiras vértebras da torácica, elas vão ficando um pouquinho mais achatadas. Então isso vai fazendo com que o idoso vai Isso é uma fraqueza de tronco, doutor? Né? Ou não? Tem a ver uma fraqueza de tronco, alguns músculos principais que são utilizados. Cada caso, tem, né? Porque essa gibosidade, essa parte corcunda que nós observamos em alguns pacientes, pode começar na cervical, como também pode ser na torácica, né? Então eles vão ficando um pouquinho mais inclinados, né? Vai formando aquele calombo, né? Sim. A gibosidade que nós chamamos, né, na área da saúde, mas corcunda que todos os idosos acabam falando, vai formando com o tempo. Eu falei, parece que vai tendo uma pedra atrás e a gente vai caindo para frente. E eles vão utilizando como uma proteção, mas nós da área da saúde não vemos isso como uma proteção, isso é mais propenso à queda. A queda. Aí entra a força da gravidade também, né, que vai empurrando o idoso para frente. Tá. Vamos ver a próxima foto lá que a gente tem. Ah lá, é a mesma Essa mesma senhora, então, essa é numa situação anterior, ela está aí, podemos observar que ela está com um catéter de oxigênio, né? Sim. Tem um cilindro próximo a ela. Está começando a adaptação de ficar em pé. Está um pouquinho mais reta aí, né? Está um pouquinho mais reta. Percebi isso. Mas o apoio, né? Sim. Lógico que nós temos uma barra adaptada aí, né? Essa é um lar de idoso, então essa barra dá um sustento melhor para ela ficar em pé. E ela já se sente bem? Ela já se sente bem, já está conseguindo aí fazer esse desmame do oxigênio nessas posições. Eu costumo sair do seu ambiente, do seu quarto, ela ficava muito tempo na poltrona, então para tirá-la, para conseguir ganhar essa expansão pulmonar. Para ela poder sair desse oxigênio. Sair do oxigênio. Olha que legal. Aí você consegue trabalhar então aí a parte motora e respiratória. Motora e respiratória ao mesmo tempo. Parabéns, muito legal. Próxima que a gente tem, que eu estava olhando. Essa. É um senhor pós-AVC. Pós-AVC. Um AVC você tem hemorrágico. Bastante paciente com AVC? É o que mais tem. É o que mais tem. Hoje
A maioria dos idosos tem essas sequelas de AVC, né? Aí eu fiz uma adaptação pode ver, observar uma pontinha do pé dele ali, um pedalinho, né? Pedalinho. E um arco de força, Sim. que eu quero que ele levante, né? Porque o membro superior dele aí do lado esquerdo está com essa dificuldade, com essa paralisia. Então, E ele tem vai quanto fazendo tempo que esse paciente teve o AVC? Esse paciente já está com AVC há 1 ano e meio, Tá. mas já está evoluindo bem, que não sentava, né? Já tem um controle de tronco importante, usando essas adaptações de pedalinho, arco, mobilidade. E hoje ele já consegue ficar em pé, Olha. com adaptação também, que é uma barra de apoio que foi instalada na casa, e ele consegue ficar em pé. Aí a família também tem que ajudar, né? Nessa parte de instalação, de dinâmica, propício. Sim, para a família é primordial essa ajuda, né? Desde que eles aceitam que vai fazer uma mudança na casa. Sim. Nós estamos entrando a fisioterapia domiciliar ou o home care, todo o atendimento domiciliar, que está entrando na casa desse idoso, e você vai ver coisas que precisam ser mudadas. Sim. E como eu vou fazer isso? Né? Estou acostumado com a minha sala, estou acostumado com o meu quarto. Com meus tapetes. Com meus tapetes. Meus tapetes são os piores, esses né? São danados. São danados para derrubar o idoso. Mas você faz uma adaptação, conversando com a família, com os filhos, com a esposa ou o esposo, e adapta aí essas barras, principalmente em banheiros, corredores. Banho, né? É importante, banho sanitário, assento sanitário elevado. Doutor, isso daí é como se fosse uma ergonomia mesmo, né? Sim, você trabalho também, ergonômico. você também faz essa parte. Tem que fazer, né? É muito importante fazer. A fisioterapia tem uma especialização própria disso, né? Junto com alguns colegas fisioterapeutas, eu já vou conversando sobre a ergonomia de uma casa, né? Temos parceria até com alguns arquitetos. Oh, que legal. É muito importante isso, que tem alguns colegas de todas as áreas, até da área construção civil, Olha. para fazer uma adaptação, uma mudança, porque as casas antigas não têm essas adaptações de hoje, portas mais alargadas. Isso. Então, degraus, né? Bastante, que é o que né? muitas casas têm dos idosos, né? Eles estão acostumados com a sua casa, vive lá há 50 anos ou mais, então precisa fazer essas adaptações. E aí temos alguns parceiros que ajudam, né, na construção civil, arquitetos. É toda a Aí área entra essa parte multidisciplinar, né? Multidisciplinar, a ergonomia, e vamos mudando a casa do paciente desde que ele aceite. A resistência é grande, né? Mas aí melhora para a adaptação. Mas melhora, tem a qualidade de vida bem melhor. Depois que está adaptado, que eles começam a utilizar essas adaptações, barras de banheiro, corredores com corrimão, eles vão gostando. Eles vão vendo que é útil, né? Que é útil, é importante. Principalmente quem teve AVC, né? Principalmente. A AVC tem umas sequelas que a gente sabe que afeta principalmente, né, os membros inferiores. Sim. Né? Pode acometer os dois lados, ou pode cometer um lado só, mas caso a caso eles vão se adaptando. Hoje a gente começa a falar assim que o AVC, quando você começa a fazer a fisioterapia, as terapias complementares, no primeiro ano nós temos uma evolução de melhora muito grande. Legal, hein? Isso é muito importante. Quanto mais cedo, melhor. Mais cedo, melhor. Por isso que, como na minha primeira especialização, eu utilizava muito isso no hospital. Adaptações mesmo no hospital. Nossa, que legal. Pós-AVC, entrou com procedimento médico, né? Se não teve procedimento cirúrgico, ou mesmo pós-procedimento cirúrgico de algum caso, um AVC hemorrágico, né? E a gente já utiliza a fisioterapia motora já adaptada para eles não ficarem com essas sequelas. Doutor, você trabalhava em hospital público ou privado? Hospital privado. Privado. É. O privado a gente tem um pouco mais dessas evoluções? Sim. Eu iniciei a especialização no hospital público, Tá. né? Que é em São Paulo, um servidor público. Aí, Servidor público. Servidor público, foi muito bom. A gente... Lá e você lá conseguia adaptar? Consegui adaptar. Hospital a gente tem, o fisioterapeuta faz essas
adaptações, né? Sim, Fácil, com todos o que tem no momento. isso, Né? que é Um muito legal. lençol, uma espuma, um Travesseiro. travesseiro, um colchão de casca de ovo. Então nós vamos adaptando, isso é muito importante. E depois no hospital privado tem mais acesso, né? Essa acessibilidade, consegue comprar alguns materiais, né? Tanto na parte respiratória como na parte motora. A gente tem essas adaptações. Também precisa fazer algumas adaptações. Sim. Vamos lá para a próxima. O que a gente tem? Ah, essa que eu achei legal. É uma adaptação, né? O mesmo paciente, o senhor teve o AVC. Essa foi a adaptação. Aí, como eu falei, que A antecipei a fala dele É. estar em pé, é importante. Olha, ele já está ficando em pé. Essa barra foi adaptada no espaço externo da casa, né? Então nós observamos aí que ele consegue ficar em pé e mesmo o braço que está com a sua paralisia, ele consegue apoiar e sustentar, Olha só. já fazendo a parte motora no centro e levanta também, fortalecendo principalmente a musculatura aí de coxa, né, que é o quadríceps, Sim. é importante. Que enfraquece bastante, Enfraquece né? bastante a panturrilha e ele vai adaptando. Somente uma sustentação do fisioterapeuta, eu estou dando um apoio na parte posterior ali das costas, né, nele, para ele não cair. Pra ele não cair. Esse paciente, ele passa mais tempo na cadeira de roda? É isso ou não? Esse paciente é mesclado, cadeira de roda e acamado. Então, existem algumas dificuldades, né? Tem pacientes que não têm o cuidador para tirar da cama, né? Ou a família, tem pessoas que só vão para ajudá-lo, né? Então aí a esposa dá um apoio a ele e ele fica uma parte de cama e sentado. É ruim ficar muito tempo deitado, doutor? É ruim, muito tempo deitado é ruim. Então se é um paciente que fica numa posição, não consegue fazer as transferências de posições laterais, né, decúbito lateral, direito, esquerdo, Precisa ou de até ajuda. mesmo, né, de barriga para baixo, vamos falar popularmente para eles, precisa de ajuda. E a maioria dos pacientes vem hoje um tempo frio, um exemplo como nós falamos, eles ficam muito mais contraídos, a musculatura mais dura, aí dificulta para esse familiar, né, ou até mesmo um cuidador que tem uma experiência, fica difícil ele estar mobilizando esse paciente na cama. Então, E esse paciente sente mais dor por ele ter tido AVC? sente muito mais dor. Mobilidade no membro, todos os membros que foram acometidos, Sente dor. sente dor. Até mesmo no membro que tem mobilidade. Tá. Com medo de mexer por conta da dor, eles vão ficando mais rígidos e essa contratura muscular que gera dor. Essa dor é do AVC também ou não? Não dor. É Alguns da pacientes têm musculatura. dor neuropáticas. Tá. Né? Mas isso, no AVC, poucos pacientes. Então, hoje é controlado com a equipe médica, com medicação, com o tratamento da fisioterapia. Há um uso também da fisioterapia, eletroterapia, né? Tá. Eu gosto de usar bastante aparelhos de eletroterapia para analgesia, principalmente, e ganho de força também na musculatura. Paciente que fica imóvel, a gente tem que usar alguns procedimentos. Tem alguns pacientes que falam, né? Ah, eu tenho dor dentro do meu osso. Parece que é no tutano, né? É isso mesmo? Alguns pacientes relatam essa Parece, dor nossa, no vontade osso, de pegar, né? abrir o meu osso, né? E ver o que está Mas acontecendo. na realidade, a dor vem pelos nervos, né? Pelos tendões, as fibras musculares. Então, tudo é ligado em nosso cérebro. Então, essa informação de dor É do cérebro. é do cérebro. Então, Não é lá a daquele ossinho da canela. a sensação que é a dor. Quando a gente bate a canela, um exemplo, Sim. né? Mas foi um choque, né? Sim. O impacto que deu nessa região da tibial anterior, que é a canela, né? Então, pegou algum nervo ali que já te mandou a informação pro cérebro. Nossa, tá doendo aquela região. Aí eu bati o osso, né? Eu Que é o escuto- popularmente falando. Isso, eu escuto muito elas falando dor na bacia, Sim. dor no tutano, né? Meu Tutano. tutano dói pra caramba. Isso seria uma neuropatia periférica ou não? Dependendo. Dependendo do caso, sim. Sim.
dependendo do caso, sim. Hoje é bem relativo, né? Junto com os neuros, né? Alguns casos são dores neuropáticas. Neuropáticas. E aí seria o quê? A fisioterapia e remédios crônicos? Fisioterapias remédio e pra medicamentos para dor. Tem muitos medicamentos que neurologistas que indicam para eles estarem tomando controlado em horários para evitar essa dor. Esse né? incômodo, né? Esse incômodo. Porque eles E aí falam que piora no inverno mesmo. no inverno mesmo. No frio. A gente associa até muitos tratamentos de medicamento, ou um simples medicamento para analgesia, antes da fisioterapia, para a gente conseguir evoluir melhor. Para ter um resultado bom. Né? Então, junto à analgesia da fisioterapia mais o medicamento, a gente leva um resultado bom para esse paciente. Legal. Vamos ver a próxima. Essa que é uma postura, é isso? É uma postura. Essa aí é muito importante, né? É uma senhora também de 96 anos, né? Uma senhora que já está com um quadro de Alzheimer, né? Evoluiu com um quadro de Alzheimer, né? Ela não fica acamada, a gente consegue tirá-la, tem umas cuidadoras bem preparadas que evoluem aí na mobilidade dela. Então nós adaptamos, né? Essa senhora estava evoluindo com uma escada, né? Então, por ter ficado antes um bom tempo, ela precisou ficar hospitalizada um certo tempo, então foi adaptado aí um colchão pneumático, né? E essa postura, como ela é bem ativa, nós precisamos fazer aí adaptações do que tem. Uma almofada na perna, né? Para estabilizar a coluna, quadril dela, uma adaptação posterior nas costas dela aí, pra ela manter nessa postura por mais tempo para a gente ganhar essa evolução aí da escala de pressão. Da escala de pressão. E a escala você trata também ou não? Usa alguns equipamentos também. Tá. Tem alguns equipamentos que podem ser utilizados, laser, Tá. né, o infravermelho. Então podemos estar utilizando para ajudar no processo da cicatrização da escara. Isso é muito importante. A fisioterapia dentro do tratamento de escara. Doutor, a parte do Alzheimer, ela atrapalha muito numa evolução? A demência, Alzheimer, não? Atrapalha na questão da resposta do paciente, né? Você vai pedir algum tipo de terapia, algum tratamento, o fisioterapeuta tem que fazer mais passivo do que ativo, né? E pouco passivo assistido, assim, né? Que eu digo, Sim. o fisioterapeuta faz e o paciente vai colaborar pouco nessa parte. Então nós temos que trabalhar bastante a mobilidade articular, né? Estimular a marcha. Nessa senhora, por exemplo, eu não consigo adaptar o andador. Sim. Que ela não vai lembrar que tem que trocar o passo. O passo. Né? E isso há grande índice de queda, né, nos pacientes com Alzheimer. Então, eles não vão conseguir trocar o passo, vão perdendo essa força muscular, né? Vai ficando mais frágil a musculatura com essa falta de mobilidade, né? Então tem que estar fazendo sempre para ele. Mais uma fisioterapia passiva mesmo. E aí sempre tá a mesma resposta, né? Toda a sessão, Sim. a mesma coisa, a mesma São resposta. pacientes repetitivos, a fisioterapia é bem repetitiva, né? A parte neurológica em si tem que ser uma mobilidade repetitiva para a gente estar ganhando com esse paciente. Dizem que o paciente com Alzheimer é muito agitado. Isso é verdade? Então, em alguns casos, sim. Tem uns que são bravos. Eu tive um caso de um paciente que chegava... Ele ficava bravo. Já ficava bravo, nervoso. Então, e não era assim antes. Segundo a família, relatos, ele era calmo, tranquilo, respeitava todo mundo. Será que ele não gostava da físio? Ou depois de Não, um tempo isso ele ficou assim? foi estimulando, né? Acho que todos esses cuidados que tem com o paciente, o toque, né? Né? A gente falou do idoso, né? Que tem que fazer essas adaptações. É uma mudança muito grande, ele se vendo alguém cuidando dele agora, né? Na parte de cuidadores, na parte de fisioterapia, na parte de médicos, uma frequência maior nessa área da saúde, né? É até engraçado que tem alguns pacientes que eu não posso ir nem de jaleco.
Tem que ir como se fosse uma visita. Sério? Aí vamos fazendo uma fisioterapia que aí eles vão se soltando, deixando fazer. Porque o síndrome do jaleco branco, né? Outra coisa também, você acabou de falar, né? Que você tem que ir com outra roupa. A gente também não pode chamar eles de criança. Nossa, esse é um caso. E realmente não são crianças, né? São Sim, idosos, são adulto e idoso, que eles não gostam de ser tratado como criança, né? Alguns pacientes falam isso é uma falta de respeito, né? eles Chamar têm a de criança. maturidade deles, Tem a né? maturidade, são pessoas experientes, né? É, que têm toda essa vivência com o tempo. E a gente começar a tratar é um erro, existe muito, tanto da parte da área da saúde, como da parte da família, dos cuidados que tem, que vai tratar, né? Ah, agora vamos fazer tomar banho, vamos tomar um banho? Não, vamos tomar banho, né? Então eles gostam nada de diminutivo. Diminutivo. Então nós Legal. somos adultos idosos. A maioria fala. E é um respeito mesmo que a gente Sim. tem que ter com ele, né? Nesse meu ponto de vista, eu vejo que o idoso tem que ser respeitado, né? Como um adulto maior, né? Com toda a sua vivência, Sim. né? O Uma ideal é a vivência gente grande, né? grande, o que ele foi, o que esse idoso foi, ele foi um médico, foi um enfermeiro, foi um engenheiro, foi um advogado. Então a gente tem que respeitá-lo. E agora chega, volta, vamos fazer, né? É um tabu muito grande a questão de fraldas Sim, geriátricas. sim. Então tem que preparar a cabeça do idoso, né? O psicológico deles é, Principalmente, acho que principalmente para o homem, né? sim, para o homem, a mulher também, mas É, adapta mais do que o homem. O homem é um tabu bem complicado, né? complicado. É, eu imagino. Outra coisa que eu ia te falar, o idoso ele anda muito rápido, né? Sim, algum Quase corre, né? quase corre. Então com esse, como nós falamos anteriormente, essa curvatura que vão fazendo no tronco, né, na parte torácica, cervical, vai direcionando o idoso a ter esse passo mais rápido, curto e Sim, mais e rápido. mais rápido. Aí a queda é primordial nessa fase, porque dependendo o obstáculo que ele tem no caminho, né, ou hoje as adaptações, né, de calçadas Sim, nossa, as buraco, calçadas são demais, né? estão todas emburacadas, a maioria das calçadas, né, ou mesmo a adaptação na sua própria residência, né, um degrau. Então, com essa curvatura da coluna, né, vertebral, ele tem essa propensão de andar mais rápido e ter mais quedas. Ah, o calçado, ele atrapalha também? Calçado atrapalha. Você consegue orientar a É família, o isso. A paciente que... fisioterapia é muito importante estar orientando essa família de calçados mais adaptados, fechados, né? Uma sandália, fechado. Chinelo, não. Nem Né? pensar. Nem pensar. É, como eles têm esse passo mais rápido, anda mais rápido e com passos mais curtos, é muito fácil de enroscar com chinelo, né? Você não levantar o pé, não fazer aquela mobilidade da dorsiflexão, então do pé, né? Botar o calcanhar primeiro, depois colocar a planta do pé toda. O idoso vai perdendo, ele se arrasta um pouquinho mais. Então a orientação da fisioterapia, junto com alguns outros profissionais que faz essas adaptações também, calçados apropriados, fechados, sandálias, para Para eles não terem ter uma qualidade essa... de vida melhor. E para não cair, E né? não cair, principalmente. Aí tem mais uma foto lá. Vamos ver se é do pedalinho. Ah, não, essa é uma órtese. É uma Essa é uma órtese. órtese, é uma adaptação na mão, um Tá. paciente também pós-AVC, que tem essa tríplice flexão, né? Sim. Flexão de dedos, flexão de cotovelo. Isso é da Então, lesão, isso é da doutor? lesão, Tá. próprio da lesão. Então, nós queremos ganhar essa extensão aí de dedos, né? Que é deixar os dedos mais abertos, colocando, adaptando essa órtese. Isso pode melhorar com o tempo ou não? Sim, como eu disse anteriormente, se a gente começa a fisioterapia desde o início, né, a parte hospitalar, no paciente pós-AVC, a gente tem um ganho, né,
importante. Evolui com ganhos muito importantes, clínico. Tá. Vamos ao próximo. Essa órtese também tem no pé, né? Tem adaptações para o corpo Tem. todo. Corpo Ombro, todo, ombro. pé, cotovelo, joelho. Isso daí, o que que é, doutor? Esse é um paciente, é uma parte respiratória. Tá. Esse é um shaker, Tá. ou conhecido por eles popularmente como cachimbinho. Cachimbinho, eu ia falar isso, né? Então esse tem uma esférica de metal que eles vão soprando, isso faz uma vibração Tá. que faz limpeza de higiene brônquica. Um paciente com pneumonia que não consegue expectorar, então eu utilizo esse aparelho que vai fazer uma pressão, né? E essa vibração oscilando todos os brônquios vai estimular essa tosse e ele vai conseguir expectorar Expectorar. toda a secreção. Olha só que legal. Bem legal. É muito importante para a saúde do idoso, né? E tem outros aparelhos que Sim. são para expansão pulmonar, mas para uma higiene brônquica esse é o mais indicado. E aí tem uma numa resposta adaptação. grande respiratória. Mas resposta na hora, respiratória É na excelente. Você pede para ele uma série de 3 séries de 15, na primeira ele já está conseguindo tossir, esse estímulo de tosse E essa dificuldade deles de tossir, o que que é? A fraqueza da musculatura? fraqueza muscular, fraqueza abdominal, né, o diafragma. Então, como ele fica muito tempo sentado, acamado, então vão perdendo essa força muscular. Então, alguns casos até para respirar. Por isso que são utilizados os oxigênios, né, adaptação de oxigênio. Eu sei que não é muito a sua área, mas essa parte de engasgo também do idoso é isso, é a fraqueza de diafragma? Fraqueza Ou não? mais superior, Mais superior. mais superior, musculatura acessórias do pescoço. Porque eles engasgam né? fácil, né? Como a gente tem essa vivência junto com outros profissionais, né, que utilizam essa área, que é o fonoaudiólogo, Fono, né? né? Então, a gente vê que esse engasgo Até com água, né? disfagia, se não me falha a memória da palavra, né, que eles vão até com água, vai Até beber com no água, água, engasga. Aí tem que muitos fonos vão adaptando uma água com espessante. Eu tenho vários pacientes que tomam água, café com espessante para não ter esse engasgo Nossa, que legal. que vai Que a direto gente no pulmão. percebe, né, que eles têm um engasgo e não é que eles estão inventando, eles estão engasgados Sim, mesmo, estão né? engasgados mesmo, porque a musculatura está fraca, eles não conseguem ter esse estímulo da tosse e conseguir soltar, expectorar essa água que foi para o lugar errado. Sim, Né? e vai mesmo para o lugar E errado. vai para o lugar errado, que é o lado do pulmão. O lado do pulmão, por isso que eles sofrem. Por isso que eles E por sofrem. isso que eles têm mais problemas respiratórios. Problema respiratório, se é uma aspiração por comida, por exemplo, pode gerar essa pneumonia mais rápido do que a água. A água também, mas o pessoal fala muito que tem água no pulmão, né? Sim. Não é porque tomou a água foi pro pulmão, mas um edema generalizado pode estar absorvendo o nosso pulmão. É uma esponja, né? Sim. Então acaba absorvendo essa água Essa água. do corpo, mas também a água tomando, a gente toma esses cuidados aí, pede para estimular. Então, nunca falando, né? Pensa, vai engolir, coloca água na boca, vai engolir agora. Então, a fisioterapia respiratória também entra muito junto, associado com a fono, para esse ganho. Alguns equipamentos, como esse que nós já passamos, né? O shake auxilia, ele faz esse exercício respiratório para conseguir ter mais força na musculatura acessória. Tá. Para ele conseguir fazer essa deglutição. Nossa, bem importante. Aí uma próxima. Essa aí é uma adaptação do quê, doutor? Adaptação na casa do paciente. Tá. Podemos observar aí que ela está no meio das camas, né? Que vai dar uma segurança para ela. Uma paciente que vai estar se preparando para levantar. Para levantar. Né? Ela fala assim, eu vou me preparar para levantar. Sim. Então, é uma adaptação que eu coloquei uma cadeira E ali ela antes. tá colocando força nos braços. Eu quero mais a força nos membros inferiores. E eles A conseguem? cadeira é para ser um apoio secundário, mas eles geralmente não conseguem. Demora um Aí pouco. a pra fisioterapia tem que dar um suporte, não é só colocar a cadeira. Tá.
Eu vou colocar um peso ali depois, que é o Ah, um próprio peso do pezinho. meu corpo, né, na Tá. cadeira para ela não virar, Pra ela não caso ela virar. perder a força no meio do caminho. Ela está sentada em outra cadeira e vai fazer o treino de levantar e sentar para ganhar resistência nos membros Nos inferiores, membros inferiores, que é o que a gente precisa para ficar em pé, para né? ficar em pé. E se fizer isso sozinho, não recomendo, viu, senhores idosos em casa, não fazer isso sozinho, porque É a perigoso cadeira cair. pode voltar e Voltar. cair. Esse outro, essa outra foto que a gente tem lá, ela é num parque, é isso? Isso é um parque. Uma atividade? Aqui nós temos vários parques de Jundiaí que tem essas adaptações, né? Que são Que as legal, né? academias ao ar livre. E é um paciente interessante. Esse é um senhor de 83 anos. Ele teve uma lesão No ombro. no ombro, uma ruptura de tendões e foi fazendo a fisioterapia motora para ganhar essa resistência. Ele já está nessa evolução do arco, de fazer mobilidades laterais, mobilidades de elevação de braço. Então já está conseguindo aí sozinho com a fisioterapia motora. Legal. E aí você adapta no parque mesmo No ali, numa parque. Então, praça. se tem próxima à residência, ou eu também, a fisioterapia domiciliar é um todo, né? Então É, vamos usando o que eles que tem. costumam. Eles já tinham esse costume de caminhar dentro do seu espaço, do seu sítio. Então foi, vamos para um parque hoje para fazer a fisioterapia externa. Também sai daquele ambiente da casa, Isso né? é. Ver pessoas diferentes, isso ajuda muito, né? Vê se tem mais alguma. Tem mais uma foto pra gente? Ah, esse andador. Esse andador, que é um andador tradicional, né? Nós observamos Isso aí olha, ela já tá com controle nos membros inferiores ou ela não? já tem um controle. Tá. Essa senhora tem o controle dos membros inferiores. Ela não consegue andar sozinha sem a ajuda dessa adaptação. Então a fisioterapia também auxilia muito. Andador, bengala. Então, Sair do andador e vai pra uma bengala, é isso ou não? alguns casos sim, Tá. em alguns casos não. Essa senhora também tem dois fatores, né? Você vê que a curvatura da coluna dela, cervical, né? É. Tá um pouquinho curvada e teve uma fratura de quadril. Essa entra a prótese que ela teve. Muito medo de ficar em pé, muito medo de colocar o pé no Acho que chão. quando cai uma vez, o medo é tremendo, É né? tremendo. Eles perdem toda essa confiança que eles tinham nas atividades deles diárias. Então, esse medo, então vai adaptando. Primeiro ela fica em pé. Para ela conseguir andar foi um tempinho importante. E uma paciência, E né? uma paciência. A fisioterapia domiciliar é um tempo prolongado com o paciente. Então, toda semana você está lá uma, duas ou três vezes na semana na casa, né? Tem que amar o que faz Ele mesmo, né, doutor? é muito bom. E é gostoso, É né? gostoso, é gostoso. Você voltar lá e ver a evolução que o paciente sentou. Ele deve falar pra você, né? Sim, é Feliz. gratificante quando tem essas respostas evolutivas que o paciente fala: "Ah, hoje eu consegui levantar sozinho. Hoje eu tomei banho em pé." Nossa, uma coisa tão simples, né? Sim, A é. gente fala assim: "Poxa, tomar banho em pé, Hoje eu adaptei." consegui pentear meu cabelo, né? Sim, voltando naquele senhor do parque, para ele fazer essas atividades de vida diária, fazer uma barba, pentear o cabelo, foi grande, ele precisava de ajuda auxiliar. Então hoje ele consegue fazer sozinho, é gratificante. Alguns são mais rebeldes, né? É, Eles gostam de evoluir, aí eu tô melhor, agora eu quero fazer uma arte. aí vai e faz a Aí arte. tem uma queda, pode ter uma queda, pode ter um. Então a gente toma muito cuidado com isso, que o idoso, a gente. Ô, doutor, o primeiro músculo aí pra gente trabalhar é o membro inferior para equilíbrio? Eu Ou não? costumo trabalhar nos membros inferiores. Tá, Musculatura de quadríceps, tá. né, musculatura da panturrilha, que eles vão perdendo, para ele ter esse equilíbrio, para sustentação na base do joelho ali, é importante ter essas musculatura forte ou resistente, né, que dá essa condição de levantar, sentar, ficar em pé, andar, né, essa caminhada para gente que
muito fácil hoje. Para o idoso Mais é difícil. difícil. Então, Aqueles que têm um pouco do membro inferior inchado, edema, né? Por sim, falta de algumas circulação, né? patologias cardiovasculares, então isso Aí eles falam assim, ah, mas eu não posso fazer exercício Tem alguns médicos que falam que não pode, que não recomenda, né? É raro, mas tem. sim. É normal não fazer exercício nesses Aí vem a membros? adaptação, Tá. né? A gente tem que tomar muito cuidado qual é o quadro clínico do paciente. Tipo uma Uma trombose? trombose, Tá. isso, né? Uma trombose, um paciente que toma alguns medicamentos que vai deixar seu sangue mais findo, né? Então, deslocar nada dali. Então, a fisioterapia tem que tomar todos esses cuidados. Então, depois que você fez a avaliação, sabe o quadro clínico do paciente, vamos fazer a adaptação na casa. Adapta com alguns elásticos, teraband, bolas. Então, vamos fortalecer, sim, tem várias maneiras, né? Até mesmo sentar e levantar, uma adaptação como foi feita naquela senhora que estava com a cadeira, para ela posicionar e levantar, já ajuda esse fortalecimento nos membros inferiores, né? Ou deitado, tem vários exercícios deitado que Que podemos a gente adaptar consegue fazer. e o paciente vai ganhando essa confiança no fisioterapeuta e vai evoluindo com uma melhora. Vai sentindo melhor, né? Vai sentindo melhora. Isso é Tem alguns postos importante. de saúde que tem essa parte, né, de exercícios, né, para os idosos. Aqui em Jundiaí tem bastante, né? Sim, sim. Tem um programa da, da parte municipal aí Sim, que faz esses exercícios nos idosos aí, que alguns chamam melhor idade, né? sim. Isso é muito importante. Eu recomendo bastante para os pacientes que depois Que tem sai a sua desse quadro alta. que eu vou dar alta da fisioterapia. Então, eu recomendo que vai na UBS, nesses postos de saúde, e faça o exercício. Não só em Continue. Jundiaí, né? Tem É, outras cidades, outras que regiões aí que tem. tem essas adaptações aí, profissionais bons que vão orientando, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, essa parte, voltando ainda às doenças, vitaminas, a vitamina D também ela atrapalha na fraqueza muscular, na dor? A gente trabalha muito com os médicos, principalmente eu com os geriatras, né? Eles orientam algumas reposições de vitamina, mas sim é muito importante fazer os exames, Tá. né? Você tocou num caso bem importante que é solicitar a procura do geriatra para o idoso para fazer exame. Tem idosos que não gostam de ir ao médico, né? Sim, Ou mesmo da fisioterapia. Então a gente orienta, né? Tem muitos casos que já chama a fisioterapia direto, nem passa com o pode também, geriatra. não passa com o geriatra. Tudo bem, pode, a gente avalia, estamos capacitados para avaliar, mas o meu ponto de vista é orientá-lo a ter um exame para saber esse quadro clínico, o que está acontecendo, Se né? precisa de um Se, suporte. se precisa de um suporte. A automedicação é Nossa. grande nessa vida dos idosos, né? Então, volta na parte da queda, né? Sim, Do nosso tema, que é automedicação, às vezes pode causar tonturas, né? Uma vertigem, pode mexer com outros sistemas, né? Vestibular, como nós falamos, pode mexer com alguns órgãos internos. Então, por isso é importante ter esse acompanhamento médico, com o geriatra. né, o clínico, o geriatra, para acompanhar e fazer esses exames, ver, está com deficiência dessa vitamina D? Vamos repor a vitamina D, né? Porque tem várias maneiras de tomar, né? Ah, eu tomo Sim, todo dia. Não, é. não, toma uma vez por semana. Depende do caso, a quantidade. Ou eu vou tomar sol o dia inteiro, né? Vou tomar sol, Aí vem tudo Aí queimado. fica naquele caso, vai se colocar no sol, quem vai tirar depois? Eu tinha um idoso que ele fazia, eu fui tomar sol, o médico pediu pra eu tomar sol pra vitamina D, ficou o dia inteiro no O dia sol, inteiro. queimou Aí inteiro. causou um outro Um problema. outro problema na pele. Aí teve não só o médico, que ele não foi geriatra, que teve que ir um outro dermatologista para Sim, pra ver as queimaduras queimadura da depois. pele. É bem complicado, É né? complicado. Então, a orientação primária mesmo, procure um médico, faça os exames, veja a deficiência, se precisa repor vitamina D, C, né, B. Então, é muito importante para esses idosos. E a parte da físio, em quantas sessões você
Tem como a gente falar, eu consigo melhorar meu equilíbrio ou depende de cada fisiológico? Depende de cada paciente, fisiológico de cada um. Tem pacientes que são mais sedentários, tem paciente que nunca fez uma atividade Fez nada. física na vida, trabalhou a vida inteira sentado, trabalhou a vida inteira no campo. Tem vários pacientes que são sitiantes, professores, né? Então, todas as áreas, mas depende do caso. Então, não dá para evoluir. A fisioterapia domiciliar fica um bom tempo com o paciente, Tá. alguns casos. Né? Hoje em dia os médicos, você precisa fazer fisioterapia, ponto. Não dá a quantidade de sessões. Né? Temos alguns médicos aí parceiros que o fisioterapeuta vai avaliando junto com o paciente, tem aquela melhora, vamos ganhar mais um pouquinho? Vamos melhorar Aí um pouquinho depois mais? eu te indico para essas atividades complementares que são nos postinhos de saúde ou uma academia adaptada para o idoso, que hoje já tem bastante. Tem, né? E é muito importante. Uma academia adaptada a profissionais de educação física ou mesmo fisioterapeutas na academia. Sim. Faz a fisiologia do exercício, né? Então, o fisiológico do paciente é de cada um, para ter esse ganho. Uns vão mais cedo, outros mais tarde, né? A hidro e o pilates, a hidroterapia e o pilates, é legal para eles também com o passar do tempo? Sim, sim. A hidroterapia eu adoro. Então, alguns pacientes têm na casa sua piscina adaptada, piscinas aquecidas. A gente utiliza Que essas legal. terapias, a hidroterapia. Ou oriento, procurar alguns colegas que têm essas clínicas adaptadas com hidroterapia para fazer. Porque a água ele não vai ter impacto. Né? Se ele tem medo de cair, a água vai dar essa estabilidade para ele com a pressão da água. E vai conseguir mobilizar muito mais, fazer. Há um gasto energético maior. Aí né? maior. Maior na água, porque a força é um pouquinho maior, mas ele vai evoluindo com uma melhora muito boa. Isso ajuda também na evitar as quedas. Isso já entra a prevenção. Tá. Né? E o Pilates, né? Conheço alguns colegas que também têm adaptado para o idoso. Pro idoso. Isso, Pilates. E não vão fazer aquelas manobras maravilhosas que a gente vê, né? No Instagram, né? No Instagram, muito bom, mas a adaptação do idoso é fundamental para o Pilates também. Eles conseguem mobilidade, flexibilidade, alongamento. A gente precisa de um músculo alongado. Às vezes é muito difícil alongar o músculo do idoso, por causa da contratura, do medo. Então, no Pilates, com a evolução, teve alta da fisioterapia, não pode parar. Eu oriento eles a continuarem fazendo algum tipo de atividade, principalmente esses complementares, né? E do Pilates, Sim. academia, aí vai. Sempre continuar. Sempre E continuar. doutora, onde a gente te encontra? Como que funciona? Você tem uma clínica? Não, estou atendendo somente a domiciliar. Você né? atende domiciliar? Domiciliar. Você vai até a casa do paciente? Vou até a casa do paciente. Então, Isso é legal. tem o telefone que eu posso estar deixando, vai deixar né? nas redes sociais. Nas redes sociais aqui. Aí pode me mandar um WhatsApp e Que aí você vai eu faço a avaliação até o paciente. até o paciente. Legal, muito bom. Obrigada pela sua explicação, que é muito bacana, principalmente para a parte do idoso, né? Que a gente tem bastante dúvida nessa parte, principalmente a parte de equilíbrio, né? A gente vai envelhecendo e vai vendo que a gente precisa de cuidados. Muito cuidados. Eu que agradeço esse convite, né? Espero ter contribuído aí Sim, um pouco bastante, principalmente a gente que a gente não conhece, principalmente a queda, o tronco, a gente já tô indo para frente, para trás, por que será, né? Que eu tô caindo para frente. São perguntas importantes que eles fazem todos os dias, os idosos. Né? Então, assim, a gente tem um cuidado e que a gente pode ter o fisioterapeuta aí para ter um conjunto com o médico, a gente ter uma resposta bacana. Para ter uma resposta importante. E é para a família também, né? Sim, a qualidade de vida para o paciente, a família é primordial. Família é essencial, né? O carinho da família, o cuidado da família, né? Porque não é à toa, a fisioterapia não é à toa, né? Infelizmente, essas quedas que eles vão procurar a fisioterapia, um atendimento complementar, e a gente orienta a família também, não é só o idoso. Dessas adaptações, toda orientada à família. E como eu vou fazer agora, né? E agora, como que vai ficar? Essa é a pergunta.
Então, estamos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Muito obrigada a todos, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Até mais.